Fala família! Estamos de volta com mais um episódio do DivPod e hoje um episódio mais do que especial. Essa pessoa que eu trouxe hoje aqui é com certeza um dos maiores representantes da nossa cidade, de Divinópolis e de região. Ele não é divinopolitano de nascimento, mas é divinopolitano de coração e eu ouso dizer o seguinte, é o parlamentar que mais contribuiu para o desenvolvimento dessa nossa cidade. É de longe, disparado, longe do segundo, quem mais mandou recurso para Divinópolis e para a região em mais de 30 anos de vida pública. É meu tio, então eu sou muito suspeito para poder falar e fazer a apresentação, até mesmo sem carregar um pouquinho com a emoção. Mas antes de qualquer coisa, é uma pessoa que eu admiro muito, como cidadão, como político, como pai de família, como tio. Não sabe escolher muito bem time de futebol, mas fora isso, é realmente alguém que eu tenho muito orgulho de ter na minha vida, na prateleira de cima. Tio Sávio, seja muito bem-vindo. Legal, que bom. Daniel, Dan, meu querido amigo e sobrinho. Bom, é isso aí, gente. Se eu posso, você pode, tio Sávio. Se nós pode... DivPod. DivPod, é isso aí. Legal. Sabe, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade mesmo de vir aqui bater um papo comigo. É uma iniciativa que eu tive justamente porque sempre achei que a imprensa em Divinópolis e região era extremamente tendenciosa, é ainda, quando vai falar de política. E há mais ou menos um ano atrás, a gente inaugurou esse canal de comunicação, que está indo muito bem. Nós estamos com mais de 34 mil visualizações no YouTube, né? Os shorts passam facilmente de 1.000 visualizações toda vez que eu posto. Assim que houve a prisão do Bolsonaro, eu fiz um vídeo deitado na cama, bateu mais de 1.000 visualizações em menos de 24 horas, então tá tendo um alcance bastante representativo. Agora, com a sua vinda aqui, então, eu tenho certeza que nós vamos jogar em progressão geométrica o alcance do DivPod. E a ideia é justamente isso, é trazer principalmente pessoas, não só da classe política, mas também do empreendedorismo, divinopolitanos, e aqui a gente tem um viés muito conservador no sentido de princípios para poder tratar os temas. Eu falo com muita franqueza, com muita verdade e deixo as pessoas que estão aqui completamente à vontade também para usar da mesma franqueza e da mesma verdade sobre temas políticos. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado. E eu deixo a palavra com você um pouquinho para você contar para a gente, para todos nós, um pouco da sua história, da sua trajetória política, né? E aí responde, em algum momento, uma pergunta que eu gostaria de entender. Por que você acolheu e escolheu tanto Divinópolis em específico? Você tem uma base de mais de 300 cidades Minas Gerais afora, mas por que você tem tanto carinho por Divinópolis? É isso aí. Bom, primeiro, te agradecer a oportunidade, Daniel. Para mim é sempre bom poder me comunicar com as pessoas, primeiro porque é também é muito o dever de quem está na vida pública. Você está prestando conta, você ser literalmente um livro aberto. Muitos às vezes não são, ou escreve num idioma que você não entende. E eu gosto disso, de uma conversa franca, de um jogo aberto, e eu acompanhei algumas das edições do DivPod e vi que aqui o jogo é aberto. Então, nós vamos ficar, eu estou à vontade. E você disse que seria suspeito por ser sobrinho, eu começo por aí. Na verdade, para mim, família é essencial. E não é suspeito, em hipótese alguma. Pelo contrário, se tem alguém que nos conhece e com quem a gente tem que ter, de fato, 100% de transparência, é com a família. E um homem público tem que ter transparência com todos, a começar pela família. Então, se tem alguém que me conhece, com certeza, são os meus familiares, e você faz parte. Mas aqui eu estou como um homem público para ter a mesma transparência que eu tenho dentro de casa, com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos, com meus sobrinhos, com toda a população, porque é meu dever. Quem escolhe vida pública se transforma num membro de uma grande família, que é a sociedade, né? Passa a ser parte da confiança dessas pessoas. E não pode e não deve quebrar a confiança. Então tem que ter transparência. Mas vou falar então, como você sugeriu,
um pouquinho de mim para depois chegar em Divinópolis e vida pública. Primeiro que a minha origem, e eu nunca deixei de colocar isso de forma muito clara, é lá do interiorzão do mato, mas com muita alegria, com muita honra, eu nasci em São Tiago, uma pequena cidade aqui próximo, né, Terra do biscoito. E nasci praticamente no meio rural, né, meu pai um pequeno agricultor, né, minha mãe uma dona de casa, aí 8 filhos, imagina, no interiorzão, né, uma micropropriedade, com dificuldade de manter, de criar os filhos, mas criaram com muita dignidade, com muito amor, com muito trabalho, ensinando a gente a trabalhar desde pequenininho. Só que quando aquela molecada, são 7 homens e uma mulher, começou a chegar na idade de trabalhar, não tinha muita oportunidade de emprego, a não ser na roça mesmo. Mas meu pai e minha mãe tinham uma visão de mundo e de futuro, além de ser figuras muito religiosas, muito íntegras, uma visão de futuro fantástica, porque eles diziam, nós precisamos de educar esses meninos. Se nós não dermos educação, herança nós não temos dar para eles. A herança que a gente tem que deixar para eles é educação, porque realmente em termos materiais a nossa vida era muito humilde, né? Eu nunca diria pobre, mas muito humilde, né? Na simplicidade, né? Da minha mãe remendar as roupas simples que a gente tinha. Pois bem, isso fez com que a gente saísse ainda muito cedo, eu criança, com 10 para 11 anos, para Belo Horizonte. Mudamos para Belo Horizonte. Eu, com 12 anos de idade, tirei carteira de menor para trabalhar no Mercado Central de Belo Horizonte. Alguém pode assustar, mas 12 anos, é isso? Era permitido. Eu entendo que hoje é preciso que a gente cuide para que a criança esteja na escola, vivendo a sua infância, mas trabalhar não faz mal, não me fez mal. Com 12 anos eu comecei a trabalhar. Com 16 anos, meu pai me emancipou. E eu montei uma microempresa com meu irmão mais velho. Sempre a família, um ajudando o outro. E depois disso, a minha independência veio, mas junto com ela veio o meu compromisso com alguns valores. E esse compromisso, e aí eu já vou chegando em Divinópolis, antes de gostar de Divinópolis, com quem eu sou de fato apaixonado, eu me apaixonei por uma divinopolitana, sua tia, né? Irmã da sua mamãe, a Xerri. Xerri foi um tesouro na minha vida, é um tesouro na minha vida, e nós começamos a namorar, e logo veio o primeiro filho e veio o casamento, com 20 anos de idade. Então tudo na minha vida foi bem precoce, porque eu também sempre fui uma pessoa muito determinada a lutar pelo que eu acredito, a defender o que eu acredito, e trabalhar para mim sempre foi uma coisa muito associada ao prazer. Eu nunca tive dificuldade de trabalhar 10, 15, 16 horas por dia, e continua assim. Então eu e a Xerri começamos a trabalhar cedo, logo que formamos viemos para Divinópolis, e aí virou, né, a minha terra adotiva, que me adotou. Sou cidadão honorário de Divinópolis, aqui eu fui presidente de sindicato rural, presidente de cooperativa agropecuária, fui um dos fundadores desse sistema Sicob, Sicredi, que hoje está em todo o Brasil. Aqui em Minas foi a 6ª cidade que criou uma cooperativa de crédito, e eu fui o fundador dessa cooperativa, que é a Cred Verde. Depois eu ajudei a criar a Divicred, aí eu já era prefeito, estimulei a associação comercial na época. Na época o Zé Maria Nogueira era o presidente da associação comercial, meu compadre, né? O Zé Maria teve um entusiasmo com a ideia, nós começamos a Divicred, a prefeitura cedeu um espaço para funcionar nos primeiros dias, assim como a Cred Verde, a cooperativa agropecuária, cedeu um espaço. Começou como uma pequena estrutura, hoje é uma grande estrutura. E essa dedicação a cuidado coletivo, eu que sou médico veterinário, trabalhava como médico veterinário e dirigia o sindicato rural. A minha renda era como trabalhador de medicina veterinária, que eu amo, né, a profissão e o agro. Mas esse trabalhar para o coletivo me levou para a política. E aí eu me tornei vereador na cidade, presidente da Câmara, prefeito de Divinópolis, deputado estadual por 2 mandatos, deputado federal já no 4º mandato. Então, como você disse aí no preâmbulo, são mais de 30 anos dedicados à vida pública, trabalhando, procurando cumprir meu dever com honestidade, com seriedade. E é claro que os resultados vêm.
Hoje, graças a Deus, não tem um cantinho nessa Divinópolis, tanto na área urbana como na área rural, que não tenha fruto de alguma coisa que eu ajudei a fazer. Eu sempre procuro ter esse cuidado, eu ajudei a fazer. Quem faz somos nós, é o povo participando, cobrando, criticando, são os parceiros, os vereadores, o presidente de associação comunitária. Eu fui um prefeito que ganhei a marca de ser, entre outras, de ser um dos prefeitos que mais cuidou de atender a demanda da comunidade através das associações comunitárias. Eu incentivei muito isso, o movimento comunitário em Divinópolis, que, aliás, eu acho que está precisando de um pouco mais de incentivo para voltar a ter a dinâmica que já teve no passado. Mas, em síntese, a minha história até chegar à Câmara Federal foi de trabalho, de dedicação. Agora, hoje, a gente não está só em Divinópolis, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma representatividade em todo o estado de Minas Gerais. Eu rodo dezenas de cidades. Depois desse programa, hoje, uma sexta-feira, eu já tive a semana intensa em Brasília, retornei, já trabalhei ontem à tarde em BH, saio daqui, vou para Oliveira. Ontem eu ainda estive à noite em Itaguara. E o ritmo nosso é esse, é um ritmo acelerado, de muito trabalho, rodando toda Minas Gerais e, obviamente, em Brasília, cumprindo a nossa obrigação com o país. Essa é uma questão que, para mim, hoje eu faço questão de frisar. Estão muito associando o deputado, o político, só a resolver uma obra. Quase que estão querendo transformar o deputado em prefeito. É claro que é importante isso. E eu tenho muito orgulho, de fato, de ser o deputado ao longo da história de Divinópolis, com todo respeito aos demais, porque cada um faz um pouco. Mas como a gente já está um dos mais longevos, um dos que tem mais vida longa na política, vereador, prefeito, já 6 mandatos de deputado, a gente acumula hoje, de fato, a condição de ser o político que, ao longo da história de Divinópolis, mais benefícios, mais recursos trouxe para Divinópolis. Mas eu não considero que isso é a minha maior contribuição na vida pública. A minha maior contribuição, e terá que continuar sendo nessa linha, é honrar Divinópolis, é jamais me envolver com coisas erradas, é lutar pelas coisas certas, é ter a coragem de combater o que é errado, de se posicionar, de não se omitir e de ser um parlamentar atuante em Brasília em defesa desses valores, desses princípios que hoje norteiam o meu partido, que é o Partido Liberal, que é um partido conservador, de direita. Houve por muito tempo um constrangimento de dizer, pô, mas você é de direita? Porque era bonito ser de esquerda, era charmoso ser de esquerda, e havia razões históricas para isso, né? A esquerda ficou reprimida por muito tempo e passou a culpar a direita por tudo que havia de ruim na política. Depois que a esquerda assumiu o poder, a gente viu a sua verdadeira face. E hoje as pessoas começam a compreender que ser conservador é defender valores, é defender família, é defender princípios cristãos, é defender o direito à propriedade, é defender quem empreende e não quem rouba, né? É defender aquele cidadão que, por mais humilde que seja, compreende que é melhor ele trabalhar do que roubar. Então, ser de direita, para mim, não é hoje nenhum constrangimento. É, para mim, motivo de orgulho. Excelente, sabe? Você tem uma noção, em ordem de grandeza, nesses 30 anos, quanto que você destinou em verbas aqui para Divinópolis e região? Tem mais ou menos uma ideia? Porque isso deve ser uma cifra, assim... Pensa bem, se a gente fizer uma conta por baixo... Porque, assim... com certeza mais de 10 milhões por mandato, provavelmente. Muito mais. Entendeu? Então mais. Faz uma conta. Muito mais. Nós devemos tem falar vários momentos que por ano passava de 10 milhões. Pois é, né? Então nós estamos falando de 40 milhões por mandato, vezes 1 de estadual e 3 indo para o 4 de federal. Então, numa ordem de grandeza, assim, numa conta de padaria, nós estamos falando em... Caramba, mais de 200 milhões de reais. Não, é bem mais do que isso, mais, Daniel. né? A verdade é que é difícil você estabelecer essa cifra, porque aí entra um aspecto, foi bom você colocar isso, porque as pessoas associam assim, o que o deputado fez por Divinópolis foram as emendas que ele mandou. As emendas devem ser isso. Emenda é justamente aquela prerrogativa individual que você tem.
Hoje, essas emendas passam de 40 milhões por ano, as impositivas, tem depois as emendas de comissão e a emenda da bancada mineira, que é dividida entre os deputados, então essa cifra aumenta, mas não são só as emendas que representam a ação do deputado. Por exemplo, está concluindo a obra de 2 CMEIs aqui em Divinópolis, que não são emendas individuais, uma parte é emenda, o resto é o trabalho meu dentro do FNDE, dentro do Ministério da Educação, para esses 2 CMEIs, que são 2 obras que só elas devem passar aí dos 6, 7 milhões. Tem uma escola começando a ser construída que eu lutei por ela mais de uma década. Eu não desisti dela, a escola Darcy Ribeiro, que fui eu que criei quando prefeito. Eu criei 3 escolas quando prefeito, além de ter ampliado todas as outras na cidade, porque eu fui o prefeito que ampliei a educação infantil pela primeira vez em Divinópolis. Até então, só existia a partir dos 7 anos de idade. Eu baixei para 5 anos de idade, hoje tem as creches, tem os CMEIs, mas naquele momento eu quase dobrei o número de matrícula na rede municipal, né? Que foi uma coisa ousada, me fez botar mais dinheiro na educação. Aí eu tive que ampliar e construir novas escolas. Construí a Paulo Freire, a Dona Veneza e a Darcy Ribeiro. A Paulo Freire e a Dona Veneza eu deixei a obra pronta. A Darcy Ribeiro ficou no aluguel. Eu agora que estou conseguindo construir efetivamente, tirar do aluguel essa escola que fica ali na região do Niterói, uma região muito ampla. E, resumindo, tem obras como essa do Darcy Ribeiro, que é de mais de 5 milhões, que não é fruto de emenda, é fruto de um trabalho individual. Teve uma parte da obra que é emenda, mas aí é uma estratégia que com o tempo o deputado aprende. Eu coloco a emenda para iniciar a obra e coloco a obra no orçamento como obrigação do Ministério. Aí o Ministério não pode parar aquela obra mais. E aí você, com uma emenda de 1 milhão, consegue uma obra de 5 milhões e meio. É o caso do Darcy Ribeiro. Coloquei uma emenda de 1 milhão e consegui uma obra de mais de 5 milhões para a cidade. Agora, outra obra que está concluindo e que foi um trabalho que eu comecei ainda quando o Vladimir era prefeito, foi o Hospital Regional. Essa obra eu consegui um convênio, primeiro um convênio de 40 milhões de reais, ainda com o governador Aécio Neves. Ele veio ainda no finalzinho do segundo mandato dele, com o Anastasia se preparando para tomar posse, assinou o convênio, depositou o dinheiro na conta da prefeitura e a obra começou. Quando terminou essa primeira etapa dos 40 milhões, o Anastasia era o governador, nós conseguimos com ele um segundo convênio também de 40 milhões. E aí, esta obra deu sequência durante o período do Anastasia, chegou a ser pago aproximadamente uns 20 milhões desse segundo convênio, portanto se aplicou uns 60 milhões na obra, e aí entrou o Pimentel. O Pimentel parou a obra, o Zema no primeiro mandato também parou, depois nós lutamos muito, aí já com o Gleidson, com o Cleitinho, aí a obra que estava lá com 60%, 70% da obra pronta, né? O Estado não tomava iniciativa e passaram várias gestões, mas eu felizmente continuei na vida pública para ter a alegria de ver essa obra terminada. Então ela é aquela obra que, embora não tenha emenda do deputado, tem muito trabalho. Ela nasceu com o nosso empenho junto a um governo que tinha condição de me atender politicamente, conseguimos fazer a maior parte, entrou um governo que aí, na minha opinião, não é só nosso adversário, é adversário do povo, porque é um governo que abandona uma obra dessa importância, né, no final da obra, uma obra para a saúde, e o governo do PT abandonou a obra, que nós só conseguimos agora retomar graças a uma tragédia, infelizmente. A tragédia de Mariana gerou uma multa que o governo do estado teria que aplicar em vários lugares. Nessa hora a gente entrou no circuito para cobrar que a obra do hospital fosse concluída e parte desse dinheiro foi depositado para concluir a obra do hospital, que está sendo concluída. Não tem um centavo de dinheiro do governo federal ali, tem dinheiro do governo do estado e tem o dinheiro que está concluindo a obra através do governo do estado, mas que é o dinheiro que veio dessa indenização, mas que foi um trabalho nosso. Agora, eu digo para você o seguinte: no dia a dia,
é que faz a diferença você não apenas ser o deputado que traz obra, mas o deputado que tem um gabinete dentro da cidade, uma equipe de divinopolitanos trabalhando comigo, à disposição do povo, para ajudar a encaminhar uma demanda de saúde, um problema na área de segurança, os mais diversos problemas. E, ao mesmo tempo, está identificado e trabalhando com as entidades da cidade. O Hospital São João de Deus, por exemplo, ao longo desses 30 anos, mesmo quando eu era vereador, depois como prefeito e durante todos os anos como deputado federal e estadual, eu coloco recurso no Hospital São João de Deus. Por quê? Porque ele é o único que atende pelo SUS em Divinópolis e que salva boa parte da região nos casos mais complexos. Mas não é só o São João de Deus. Todos os hospitais da nossa região, sem exceção, obviamente que são filantrópicos ou públicos. Eu não vou colocar dinheiro em hospital particular, até porque não pode. Mas os hospitais públicos e filantrópicos, sem exceção, recebem recursos que o deputado Domingos Sávio traz. Então, nesse aspecto, estamos tranquilos de que a gente cumpre bem a nossa missão. E se outras pessoas, eventualmente com posições diferentes politicamente, seguissem o seu exemplo e não parassem com obras que estão em andamento simplesmente para não dividir os louros de terminar essa obra que foi começada pelo opositor político, o povo ganharia muito mais. Sem dúvida. Esse caso do hospital é um caso muito conhecido em Divinópolis, muito falado, é aquela história, todo mundo quer assumir a paternidade da criança, né? Então é muito importante isso ficar registrado, esse histórico, porque realmente é o que você falou, você não faz nada sozinho. Agora, claro, é muito justo que o seu empenho ele seja reconhecido. Principalmente numa obra dessa que passou aí por vários problemas, começou, parou, retomou, agora vai ser concluído. E é importante que todo mundo conheça que várias pessoas contribuíram, outras atrapalharam, né? E é bom que todo mundo saiba quem é quem e o povo ele ganha no final. E o mérito tem que ser de todos. E o destaque nesse mérito seu, ele é evidente porque você está lá desde o começo trabalhando por isso. Viu a coisa andar bem, viu a coisa andar mal, retomou a coisa andar bem e agora deve ser concluído. Então, assim, é interessante a gente falar do hospital porque é um assunto que toda hora muito se fala. A classe política, todo mundo quer assumir a paternidade, inclusive quem trabalhou contra. Isso é que é foda, né? Quem trabalhou contra agora quer assumir a paternidade do negócio, velho. Pelo amor de Deus. É o que eu falo. Bom, mas nós vamos chegar lá. Vila que segue. Deputado Domingos Sávio, se você me permite, a gente podia sair daqui de Divinópolis e ir um pouquinho para Brasília. Vamos lá. Meu Deus do céu, fala a verdade. Cara, se você fosse eleger um assunto hoje, dentro desse turbilhão de informações que a gente tem diariamente sobre Brasília, só para citar algumas, politização do STF, condenação de Jair Bolsonaro, PEC da blindagem, intervenção de alguns políticos para cancelar esse tipo de iniciativa, que seria extremamente louvável, né? Se você fosse eleger um ou dois assuntos mais importantes, ser atuante diariamente lá em Brasília e no olho do furacão de todos eles, quais seriam e por quê? Olha, o primeiro, sem dúvida nenhuma, é a anistia, porque tem pessoas inocentes, eu estou falando com convicção de quem foi não só estudar o assunto, mas visitar, ir lá na cela, olho no olho, conversar com quem está ali e que com 100% de certeza é totalmente inocente, já está há mais de 2 anos preso, com condenação de 14 anos, sem nunca ter cometido nenhum crime, não quebrou nenhuma vidracinha em Brasília e está preso aqui em Divinópolis, né? Mas assim como ele, tem outros centenas presos Brasil afora, outros foragidos do Brasil, sem ter cometido crime. Domingos, mas teve alguns que fizeram quebradeira lá. Fez quebradeira, deve ser punido pela quebradeira. Agora, vandalismo
nunca deu 14 anos de cadeia e nem faz sentido. Aliás, para o PT e para a esquerda, nunca deu nenhum dia de cadeia. Nunca foi punido. E eu estava lá em Brasília quando o MST invadiu com os deputados do PT ajudando a invadir e impedindo os seguranças da Câmara de proteger o patrimônio, quebraram boa parte das portas de vidro, entraram para o plenário, subiram, não sentaram nas cadeiras, subiram em cima das mesas, expulsaram praticamente os seguranças e, obviamente, quem estava querendo trabalhar num dia de sessão de trabalho. Então, o que ocorreu em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023 é deplorável do ponto de vista das invasões, mas o direito de protestar não é deplorável. E tem centenas de pessoas sendo condenadas porque estavam protestando, porque foram lá protestar, porque foram lá dizer que não estavam seguros de que o Brasil estava sendo conduzido de uma maneira imparcial pela Justiça Eleitoral, porque viram situações que deixou aquelas pessoas indignadas. E as pessoas sempre tiveram o direito, numa democracia, de manifestar a sua indignação, o seu protesto, desde que não agrida, desde que não estabeleça, não faça nada fora da legalidade. E a ampla maioria, nós estamos falando de mais de 20 mil pessoas que estavam lá. Aí o que eles fizeram? Quem fez algum vídeo, quem ficou evidente que estava lá, mesmo que o vídeo seja um vídeo apenas dizendo, olha, estamos aqui lutando pelo direito do povo brasileiro, por liberdade, por pátria, fez um vídeo, estava lá, comprovou que estava lá, 14 anos de cadeia. É assim que estão tratando as coisas. Então a anistia é necessária. E é necessária também para o presidente Bolsonaro, porque o propósito de tudo isso é tirar o presidente Bolsonaro, é matar, literalmente matar politicamente o presidente Bolsonaro. Isso não é próprio de nenhuma democracia. Você pode não gostar do presidente Bolsonaro, você pode fazer campanha contra ele. Agora, porque você não gosta dele, você quer excluir ele do processo político, porque fizeram toda uma narrativa, toda uma história, não tem uma prova contra ele. Quem tiver um mínimo de imparcialidade e ouvir, não precisa de ouvir tudo, algumas coisas das 12 horas de voto do ministro Fux. Olha, um ministro indicado pela Dilma, um ministro que está lá há quase 2 décadas. Agora, o único juiz de carreira. Juiz de carreira, indicado pelo PT, que está lá há 2 décadas. Nunca o PT criticou nenhum ato do ministro Fux, nem durante os processos da Lava Jato. Mesmo para libertar o Lula, ele inclusive concordou. O ministro Fux, que nós nunca achamos que era uma figura exemplar do ponto de vista de defender as nossas teses da direita, que aliás o ministro não tem que defender tese nem da direita nem da esquerda. O ministro analisou os fatos. O ministro Fux analisou os fatos e analisou a lei, a Constituição. E ele deixou claro, primeiro, a instância não é adequado, ou seja, o foro não é adequado. Quando se fala assim, o foro não tem competência, às vezes o cidadão comum acha assim, poxa, está desmerecendo, está ofendendo o STF, falar que ele é incompetente para analisar, mas ele é a Suprema Corte, ele é competente para tudo. Não, ele não é competente para tudo. A lei, ela faz uma separação clara. E dentro do Código de Processo Penal, todo cidadão tem direito ao duplo grau de defesa. Ele não pode ser condenado e não ter direito de se socorrer de uma revisão, de um recurso, de um outro juiz analisar se de fato ele merece aquela pena. E quando você coloca um processo de natureza criminal no STF e lá é competente ou é o foro especial ou que chamam de privilegiado para deputados, para ministros, para o próprio presidente da República. Mas não, colocaram lá todo mundo, a Débora do Batom e centenas de pessoas, e o Bolsonaro, que já não é presidente mais. Colocou todo mundo lá por quê? Para não dar a eles o direito de recorrer. Aí condena, eles só vão recorrer a Deus, porque não tem mais ninguém para eles recorrer. Bom, tem o Congresso Nacional, porque a Constituição ela é clara no artigo 48, inciso 8º, que é competência do Congresso Nacional conceder anistia. É até muito singelo, muito direto.
conceder anistia. Está lá no inciso 8º de maneira clara. Aí vem alguns, né, da esquerda, obviamente, que estão envenenados, estão cheios de ódio, fala que a direita é que tem ódio, mas estão cheios de ódio e diz, não, mas crime de atentado contra o Estado Democrático de Direito não pode ser anistiado. Onde que está escrito isso lá na Constituição? Em lugar nenhum. Lá tem sim, no artigo 5º, né, uma referência de que crimes hediondos não podem ser anistiados. O Constituinte se preocupou em dizer o que não pode ser anistiado. Não é que ele se omitiu, não. O Constituinte se preocupou. E ele colocou especificamente crime hediondo. Mas o crime contra o Estado Democrático de Direito é crime hediondo? Não. Crimes hediondos, ele é um capítulo específico do Código de Processo Penal e lá são elencados estupro, o tráfico de drogas, o terrorismo, nada disso foi objeto de condenação. 5 tipos penais. Formação de quadrilha é crime hediondo? Não. Senão, tudo enquanto é quadrilha, desde para roubar galinha, às vezes você pode ter uma quadrilha, né? Eu, particularmente, entendo que criminoso tem que estar na cadeia. Agora, tem a diferenciação, porque você não pode tratar um crime em que a pessoa está sujeita à recuperação com um outro crime, que aí é bárbaro, é hediondo, que esses sim são crimes para 20, 30 anos de cadeia. Agora, veja bem, pega um presidente Bolsonaro com 70 anos. O homem está doente, vítima já de um atentado, promovido pela esquerda. Está doente e todo mundo sabe disso. Com 70 anos. Vem o senhor Alexandre de Moraes, de uma maneira desumana, cruel, rindo, fazendo piada no julgamento e condena a 27 anos. É prisão perpétua, que é até proibida no nosso código. Eu acho até que começa a ter que rever, porque o crime organizado está tomando conta do Brasil. Agora, você fazer condenação perpétua para crime político, que não existe na Constituição, crime político, só em ditadura você condena as pessoas pela sua posição política. O Brasil está condenando cidadãos brasileiros porque discordam da linha do STF, que hoje é uma linha de esquerda, uma linha ideológica, não é? Não é por acaso que o Lula, ao nomear o Dino, disse: a minha alegria é de estar nomeando o primeiro-ministro comunista para o STF. Ora, vê se tem cabimento dizer que está tendo a alegria de nomear um comunista. Ministro não pode ser nem comunista, nem capitalista, nem democrata, nem isso. Ministro é ministro, juiz é juiz. É para aplicar a lei. Não importa se a lei é para afetar o socialista ou o comunista, é para aplicar a lei. Mas lá hoje você não tem pessoas dispostas a aplicar a lei. Você tem pessoas dispostas, algumas no STF, dispostas a perseguir e a implantar a sua linha ideológica. Essa é a minha maior preocupação, lutar pela anistia. E nós tivemos um passo importante. Conseguimos aprovar o requerimento de urgência e eu lutei muito por isso, né, para que a gente possa, a partir daí, de fato, buscar uma pacificação do país, mas buscar pacificação fazendo justiça. Você não vai ter pacificação com alguém se sentindo perseguido e injustiçado. Aí, tudo bem, está lá preso na cadeia, mas não vai estar lá feliz, não vai estar lá em paz. E quem cometeu essa barbárie também não vai ficar em paz. Então nós temos que corrigir esses absurdos que o STF está cometendo para o país voltar à normalidade. Vou aqui, como advogado e com muita experiência na advocacia, dar a minha contribuição somando a tudo isso que você falou aí. A gente tem também um outro grande problema nesse julgamento do Bolsonaro. É muito simples. Qualquer estudante de direito vai aprender 2 conceitos, o de impedimento e de suspeição. O que é isso? O juiz, ele em várias situações, dentre elas ter algum tipo de desavença clara com o réu, ou ser amigo íntimo do réu, ele precisa se declarar suspeito ou impedido. Isso que eu estou falando aqui, qualquer estudante de direito, não precisa ser advogado, qualquer estudante de direito, ele aprende. O que a gente tem hoje nesse julgamento, que não é um julgamento, na verdade isso foi um teatro que aconteceu. Você tem o presidente Jair Bolsonaro sendo julgado por manifestos desafetos, certo? Ou por manifestos amigos do principal opositor político dele, que é o Lula. Porra, Flávio Dino,
Será que é amigo do Lula? Processou. O Flávio Dino, ele é autor da iniciativa, ele Flávio Dino, enquanto político, antes de se transformar em ministro, só que ele se transformou em ministro e continua fazendo política dentro do STF. Ele é autor de uma ação criminal contra o presidente. Não é essa do 8 de janeiro, não. Muito antes. Ele sempre foi adversário declarado do presidente. Adversário declarado, já se declarou comunista. Alexandre de Moraes, precisa falar o quê? Esse cara é louco. Ele se diz vítima, né, de todo o processo. Ele se diz vítima? Então é o seguinte, se ele se diz vítima, ele não pode julgar. Porra, se ele se diz vítima, ele não pode julgar. Nos autos ele está como vítima, ou seja, vocês tentaram me matar. Então ele não pode julgar. Eu vou ser o relator, o juiz. É um negócio. Não, é muito por isso que eu falo. É um negócio assim. Isso aí, eu me lembro aquele filme do Gladiador. Quem está defendendo isso, pare um pouquinho para refletir. Pensa. A história vai desmascarar isso e as gerações futuras vai ter vergonha de você ter testemunhado um momento em que o direito, a Constituição brasileira, não é esse livro aqui não. Esse aqui não vamos falar daqui a pouco. Está sendo rasgada, né, por quem deveria ser os guardiões da Constituição. E está sendo rasgada num processo de perseguição política, de vingança política, porque não gostam do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ousou enfrentar o sistema, criticar o STF, infelizmente, perdeu a eleição de maneira altamente controversa e suspeita. Olhe para vocês verem, o próprio presidente disse isso na única oportunidade que ele foi ouvido no processo. Por que que se chegou a cogitar, algumas pessoas levaram sugestão para ele de decretar estado de sítio ou alguma coisa prevista na Constituição quando a normalidade democrática está correndo risco de ser rompida, né? Quando há uma situação grave, a Constituição prevê isso. Aí algumas pessoas, é a tal minuta do golpe que eles falam, algumas pessoas chegaram a levar sugestões para o presidente. E ele não acatou, tanto que ele não implementou nada disso. Mas por que que ele considerou ouvir, discutir? E ele próprio disse, olha, tivemos as eleições, houve uma série de denúncias de que tinha problema. O meu partido, no caso é o partido que eu presido em Minas, o PL, entra com uma ação para questionar no foro adequado, no Tribunal Superior Eleitoral. Isso é normal, aqui em Divinópolis, eleições municipais, às vezes quem perdeu, quem ganhou, entra com ação, não é? No governo do estado, presidência da República, quando Aécio Neves perdeu a ação, eu era do PSDB na época, o PSDB entrou com uma ação pedindo revisão, pedindo auditoria, né, do processo eleitoral, questionando. O processo do PSDB foi indeferido, mas foi tratado como uma coisa normal. E é uma coisa normal. Quem perdeu tem o direito de recorrer à justiça e dizer, olha, eu quero que seja analisado se não houve uma fraude, se não tem alguma coisa errada. É para isso que existe a justiça eleitoral. Pois bem, o PL entrou logo após as eleições, após anunciar que o Lula tinha ganhado e que o Bolsonaro tinha perdido, com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral. Qual foi a reação do Alexandre de Moraes, que era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Ele passou uma multa de 22 milhões. 22 é o número do partido. 22 milhões. Nunca houve na história nenhuma multa, nem de 1 milhão, para nenhum partido. 22 milhões. O partido teve que pegar tudo que tinha, teve que fazer vaquinha, levantar dinheiro para depositar o dinheiro. Senão caçava o partido também, senão inviabilizava o partido. Aí era coisa de ditadura mesmo, não é? E ameaçou de prender o presidente do partido. Intimou o presidente do partido, dizendo, o Valdemar, dizendo que considerava aquilo litigância de má fé. Mas peraí, você usar os artigos da lei para entrar na justiça solicitando que seja feita uma auditoria, inclusive com documentos de uma auditoria assinado por profissionais qualificados, indicando o porquê que estava sendo questionado. A reação da justiça foi de ameaça. A reação da justiça não foi de analisar, de dar direito, pelo menos, a pessoa de questionar. Foi a reação própria lá do Maduro da Venezuela, do tipo assim, cala, obedece e cala, senão você vai preso. Ora, ali naquele momento,
não havia mais nada o que se fazer na justiça. Começaram a surgir essas ideias que, felizmente, o presidente Bolsonaro não acatou, e o presidente Bolsonaro ainda fez manifestações públicas. Por exemplo, caminhoneiros começaram a obstruir estradas. Tem a gravação dele. Ele veio num daquelas lives que ele fazia e também pela imprensa pedindo: por favor, desobstruam as estradas, isso não é do nosso feitio, isso prejudica, não são os nossos adversários, prejudica o país. E na véspera de terminar o mandato, ele fez uma declaração também pública, dizendo: se forem protestar, que façam pacificamente, que façam sem destruir patrimônio, que façam pacificamente. Protestar é um direito de qualquer cidadão dentro da Constituição, mas façam de maneira pacífica. Nós não queremos violência e não queremos nenhum desrespeito à lei. Pois bem, diante disso, ele entendeu que cumpriu a missão dele e vai embora do país. No último dia de governo, viaja. E acontece tudo aquilo que foi uma infelicidade terrível e que a gente não aprova em Brasília por parte de alguns. E aí foi onde a esquerda, com a conivência do senhor Alexandre de Moraes, viram a oportunidade de montar uma narrativa para dizer: meu Deus, quiseram dar um grande golpe no Brasil. A bem da verdade, na minha opinião, estão dando golpe agora. Estão dando golpe agora. Porque chega juiz do STF, me disseram que o Dino falou isso, que antecipando, antes do Congresso se posicionar, dizer: não cabe anistia. Como não cabe anistia? Ele está cansado de saber que cabe anistia. O Congresso não pode anistiar essa nossa decisão. Ora, isso é que é golpe. É você ter um poder já querendo interferir no outro poder e querer tirar a prerrogativa do parlamento. Tirar a prerrogativa do parlamento é golpe. Claro, então, aí vai calar o povo. No meu entendimento, e quem é eleito é o parlamento. Exatamente. O juiz que está lá não foi eleito, tem nenhum voto. Pelo povo. E agora quer dizer o que o deputado pode fazer ou não. E daí, Dan, eu mesmo entro numa outra pauta, que está sendo muito polêmica aí. Estão dizendo que nós estamos lá para proteger bandido e que nós agora estamos votando a blindagem de um modo geral. Vamos falar então sobre bandido. Bandido é o Adélio que tentou matar Jair Bolsonaro, tá certo? Bandido é o cara que tentou assassinar o Donald Trump também, pegou a bala na orelha lá dele. Bandido é o esquerdista que matou o Charlie Kirk. Então é o seguinte, a esquerda tá querendo matar a gente, nós temos que matar eles, mas é de vergonha. Porque assim, é só falar as verdades, é só apontar fatos que ou uma pessoa que não seja idiotizada ideologicamente, ou que não tenha um completo interesse em distorcer aquele fato, vai entender que a verdade está do nosso lado. E aí eu vou além, viu, tio Sávio? Os esquerdistas, a esquerda de uma forma geral, é periculosamente inteligente por um lado, mas eles são burros por outro. Porque se você estudar história, você vai perceber alguns fatos. Exemplo, número 1. Nunca na história do país, nunca, algum brasileiro teve tanta proximidade com um presidente dos Estados Unidos. Nunca. É verdade. Nenhum brasileiro, nenhum ator, nenhum cantor, nenhuma estrela de rock, nenhum chefe de Estado, nunca. Eu ouso dizer que nunca nenhum brasileiro pisou na Casa Branca para tratar de qualquer assunto com o presidente dos Estados Unidos. Então, historicamente, o que está acontecendo, esse exagero de violação a direitos humanos, por incrível que pareça, é uma opinião minha, mas isso está historicamente nos favorecendo. Porque isso está nos dando a oportunidade de, pela primeira vez da vida, nos aproximar diplomaticamente com o chefe da nação, da maior nação do Brasil, e os idiotas... Maior nação do planeta. Do planeta, desculpa. Sim. Isso. E os idiotas não entendem o que isso pode acarretar no médio e longo prazo. Pode ser, Dan, mas eu penso o seguinte, que nós temos que resolver essa questão aqui, sabe? Embora eu tenha um respeito e acho que está sendo um ato importantíssimo e um ato
que chega nos níveis de heroísmo, sim, porque está se sacrificando, e eu estou me referindo ao Eduardo Bolsonaro. Claro, lógico. Ele está fazendo quem se sacrifica, né? E ele está se sacrificando. Ele abriu mão, praticamente, nós estamos lutando para preservar o mandato dele, mas ele colocou em risco o próprio mandato do deputado mais votado, né? Até a chegada do Nicolas, o deputado mais votado da história do nosso país, o deputado mais votado da história de São Paulo. Com todas as condições de se eleger senador, ele coloca em risco a sua própria vida e a sua família para sair em defesa do Brasil. Não é em defesa só do pai dele. Ainda que fosse só do pai, já é também extremamente digno, porque qual filho não terá o mínimo de sensibilidade para vendo que seu pai está sendo de forma covarde, perseguido, colocado numa situação em que o risco até da própria vida do pai está em jogo e que não o defende. Mas ele não está defendendo só o pai, ele está defendendo o país, porque chegou um ponto que ficou evidente que se ele ficasse aqui, não, por que ele não ficou aqui para defender o país? Ele estava preso. Uma hora dessa, seguramente ele já estava preso. E nós sabemos que essa já era o plano do Alexandre de Moraes quando já tinha se decidido a mandar caçar o passaporte dele. E quando o PT entrou com o pedido de caçar o passaporte dele, era o primeiro passo, caça o passaporte, porque aí a gente faz um teatro, prende o Eduardo também, porque na hora que a gente prender, matar politicamente o Bolsonaro, ele pode se transformar num candidato natural à presidência da República. E nós temos que eliminar a família. A coisa é perversa, é covarde. Sim. E o Eduardo é uma das vítimas disso, mas que está lutando de maneira corajosa em defesa do Brasil. Porém, eu entendo que não basta o Eduardo lutar em defesa do Brasil, mostrando isso para o mundo. Nós temos que agir aqui dentro. Claro, lógico. E para nós agirmos aqui dentro, além de aprovar a anistia, e aí eu entro numa pauta polêmica, mas é que é preciso que cada um avalie o que eu vou dizer aqui. Estão chamando de PLEC da blindagem, não é? Que é a nossa mudança na Constituição para voltar o texto original da Constituição. Nós não estamos inventando a roda. Quando os constituintes, em 88, estabeleceram as prerrogativas de um deputado, eles colocaram no texto que para o STF abrir um processo e prender um parlamentar, o Congresso Nacional tem que ser ouvido, tem que conhecer a acusação, avaliar se há consistência, se há provas, e a maioria da Câmara, se for um deputado, ou a maioria do Senado, se for um senador, deve dizer, aprova sim, continua o processo. E nós já tivemos situações assim, né? Agora, o que o STF está fazendo hoje, aí o que ocorreu? Lá em 91, parece que foi em 91, depois um pouco disso, foi feita uma mudança na Constituição e estabeleceu o seguinte, não, o STF abre o processo, toca a vida, incrimina um deputado e o Congresso ignora. E o que passou a acontecer? O STF, a partir do momento que mudou, o STF começou a prender os corruptos. Olha a quantidade de corrupto e de bandido que o STF prendeu. Não. O STF começou a soltar os corruptos. Lógico. A começar pelo Lula. Exatamente. Né? O STF começou a soltar os corruptos. Soltou o Lula, soltou o cara da Odebrecht, soltou o Delúbio, soltou o Zé Dirceu, soltou todos os bandidos da Lava Jato, tá soltando traficante, solta tudo enquanto é bandido. Quem que o STF começou a prender? A direita. Começou a prender pessoas por crime ideológico, como prendeu o Daniel. Daniel Silveira, lógico. Como mandou está tentando prender o Eduardo, já teria prendido se ele não tivesse fora. Como mandou prender a Carla Zambelli, que está foragida na Itália. Amanhã vai mandar prender o Domingos Sávio, porque está gravando aqui com você. Exatamente. Então, o STF passou a prender aqueles que discordam do PT, discordam da esquerda. Você acha que tá bom isso para a democracia? Jamais. Você acha que nós não temos, sim, que blindar as pessoas no sentido delas terem a liberdade de representar aqueles que o elegeu? Quem me elegeu, não elegeu para defender bandido, não. Então pode estar certo uma coisa. Se um deputado cometer crime, envolver com tráfico de droga, envolver com PCC, e o STF mandar para a Câmara dizendo, com provas, olha aqui, esse indivíduo aqui, porque nós não proibimos. A imprensa marrom
parte da imprensa brasileira hoje virou imprensa oficial. É pior do que o tempo da censura. Na censura, a imprensa não podia falar e era horroroso. Hoje, tem uma parte da imprensa que é vendida, que é podre, que é covarde, que se curva para ficar fazendo, ela sim, alegando que a direita faz fake news, enfiando na cabeça das pessoas mentira, coloca 5, 6 debatedores ali, bonito, ganhando bem no ar refrigerado, inventando mentira, defendendo Lula, defendendo Alexandre de Moraes, defendendo a esquerda, e não deixa entrar um, pelo menos, no meio do debate para dizer, peraí, e esse outro aspecto, não. É um samba de uma nota só, ridículo, nojento, que o Brasil está começando a reagir. Pois bem, parte desta imprensa anda dizendo o seguinte, isso é para proteger bandido. Os deputados com isso não vão poder ser investigados. Estão mentindo. Nesta PEC que nós dissemos, não podem ser processados pelo STF e o STF não pode mandar prendê-los sem ouvir o Congresso. Investigado continua podendo. Medidas cautelares, por exemplo, mandar fazer uma busca e apreensão na casa do Domingos Sávio. Pode fazer. Tem motivo? Domingos Sávio está suspeito de estar envolvido com alguma coisa errada? Investiga o Domingos Sávio. Né? Pode colocar a Polícia Federal para investigar o Domingos Sávio? Pode. Nada disso mudou. Mas pessoas covardes que querem destruir a independência do parlamento, covardes, comunistas covardes, que querem um parlamento calado, que querem um parlamento amedrontado, saem espalhando que isso é PEC da blindagem, no sentido pejorativo. É PEC para proteger a autonomia, a independência. Hoje, o STF chega a ameaçar. Se vocês continuarem querendo votar anistia, eu vou endurecer aqui nos processos contra os deputados. Se vocês continuarem mexendo com anistia, se tiver algum parente de vocês aí que eu possa processar, eu vou processar. Perseguição, chantagem. O processo de impeachment do Moraes não anda no Senado. Sabe por que não anda? Porque tem senador com medo. Mas então é porque ele deve ter cometido algum crime. O Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Quando o STF resolve perseguir alguém, ele arruma um crime para aquele alguém. Assim era o assessor do Stalin, que dizia, me aponte o indivíduo que eu arrumo o crime, para a gente pôr ele na cadeia. É isso aí. O Brasil está chegando nesse ponto. O Lula, a esquerda, essa turma nojenta que quer implantar comunismo no Brasil, eles apontam um indivíduo. Eles dizem, agora a vítima que nós vamos sacrificar é o Domingos Sávio. Então, tratem de arrumar um crime para o Domingos Sávio. Plantem um crime na vida dele. Não basta eu ter 8 mandatos, tive um processo, Daniel. Tenho orgulho do processo que eu tive. Foi uma entrevista semelhante a essa que eu dei a uma rádio aqui em Divinópolis. Eu disse, o Lula também tem que ser investigado na Lava Jato. O Lulinha também tem que ser investigado. Na minha opinião, Lula e Lulinha têm todos os sinais de enriquecimento ilícito. O que o Lula tem de patrimônio, e ele já tinha o sítio, já tinha o triplex, o filho dele viajando de avião, dizendo que era próprio, comprando fazenda, era todas as informações que nós recebíamos. E eu, um parlamentar, eu era deputado federal, eu disse, tem que ser investigado. Esse enriquecimento, eles podem estar envolvidos com essa quadrilha que está roubando o Brasil. O Lula me processou através do Instituto Lula. O Lulinha, filho dele, me processou. E naquele momento, ainda valia a independência, o artigo 53 da Constituição, que diz que o deputado é inviolável. Aí sim, é blindado para emitir a sua opinião. Eu tenho que ser blindado para emitir minha opinião. Lógico, pô. Senão eu vou ser o quê? Eu vou ser um parlamentar lá só para dizer amém? Para concordar com tudo? Então, para emitir minha opinião, para lutar por justiça, eu tenho que ser protegido pela Constituição. Foi isso que os constituintes de 88 estabeleceram. Aí veio um período de dizer, isso aí é privilégio, ninguém pode ser protegido pela Constituição. Mudaram. O STF percebeu isso e a gente nota que tem deputado sendo perseguido.
Então nós alteramos o artigo voltando ao texto original. Agora, deputado pode ser investigado? Pode. O STF pode decretar medida cautelar contra deputado? Pode. Agora, o STF pode abrir um processo e mandar prender e condenar um deputado sem ouvir o Congresso Nacional? O crime de opinião, não. Não. Aí o Congresso Nacional vai analisar. Não, o deputado teve uma briga de trânsito, sacou o revólver e matou o sujeito. Não tem dúvida. Se o Congresso Nacional não autorizar o processo e a prisão desse indivíduo, tem que fechar o Congresso. Isso salta os olhos, é um crime comum, né? Agora, você mandar processar e prender porque o Domingos Sávio está criticando o Alexandre de Moraes, está criticando o Lula, aí acabou a democracia. Eu acho que e aí vai uma opinião muito pessoal minha, né? Principalmente para aqueles que defendem a bandeira de, a todo custo, defender os interesses do povo. Você vai defender os interesses do povo resguardando seus interesses enquanto eleito pelo povo de se manifestar da forma que você bem entender. Entendeu? É isso. Você lutar contra a liberdade, a tranquilidade do parlamentar de falar, você está trabalhando contra o povo. Claro. Porque o povo elege parlamentar. Sem dúvida. Não é juiz de direito. Aliás, é bom lembrar Entendeu? que essa proposta de mudar a Constituição para dar essa proteção, pode chamar de blindagem, mas para proteger... Por crime de opinião tem que ser blindado. Para proteger porque o deputado, senão daqui a pouco nós não vamos mais... Nós da direita 100% votamos a favor, o centro votou a favor e uma parte do PT votou a favor também. Pois é. 12 deputados do PT votaram a favor também. Ou seja, não vem com essa conversa que é para proteger bandido da direita. Isso aí é um discurso esfarrapado. Daniel, tá boa a prosa, mas eu vou ter que eu sei que você tem ir pra luta. Eu sei que você tem pra luta, mas aqui, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Gostaria de poder, dentro das possibilidades na sua agenda, contar com você aqui de novo, quando der, pra gente continuar um pouquinho dessa prosa. E quero de público te agradecer por ter prefaciado o meu livro, minha contribuição para a política brasileira, Político Empregado do Povo, selecione e contrate conscientemente. É um livro sobre política, 100% sobre política, que não menciona o nome de nenhum político, nenhum partido, nenhuma ideologia. Isso aqui é política pura. Eu quero deixar uma palavra também sobre isso. Eu fiquei extremamente honrado de poder participar aqui fazendo um breve comentário sobre esse livro que eu tive o privilégio de ler antes de ir para a impressão final, né? E olha, eu fiquei muito feliz de ver a contribuição pedagógica, imparcial. É claro que você tem as suas posições políticas, as suas preferências, mas neste livro não há uma preferência ideológica por essa ou por aquela ala. Há uma preferência ideológica, sim, pelo exercício da cidadania, para que as pessoas compreendam que não é bom para elas se omitirem, ficarem fora, dizer eu não quero saber, é muito chato, é muito penoso. Olha, para a gente melhorar individualmente, já é penoso, a gente tem que fazer algum esforço, seja para você estar em forma fisicamente, psiquicamente, espiritualmente, e para a gente melhorar o coletivo do nosso país. Será que vai ser por acaso? Tem que ser com a participação, e a política é o instrumento para isso. Parabéns pela iniciativa. Eu soube que a Academia Divinopolitana de Letras vai estar participando aí junto com você de um lançamento, e eu quero estar presente para a gente poder compartilhar com os divinopolitanos e depois a partir daqui com Minas e com o Brasil esta obra simples, resumida, de fácil leitura, mas com certeza vai trazer muita gente boa, que a gente está precisando disso. Tem muita gente boa que está até assustada com todo esse processo tenso da política. Não é hora das pessoas boas saírem, que senão os maus vão prevalecer. Venha participar de alguma maneira, trazer sua crítica, sua opinião, sua sugestão, e o livro do Daniel contribui para isso. Parabéns. Muito obrigado. Valeu. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo aqui comigo. Galera, é isso aí, família. Vou liberar o deputado, que ele tá com a agenda cheia. E lembre-se sempre, se eu posso, você pode. Se nós pode... Divi pode. Divi pode. E obrigado pela camiseta. Tamo junto. Valeu, família. Abraço.